Tudo começa na pior escola de ensino médio do país chamada DePaul, onde as lutas nunca terminam e desde a sua fundação, ninguém jamais conseguiu dominá-la. Pelo menos até o nosso protagonista chamado Ryu Woo-jin se matricular no segundo ano. Para ele, nesse mundo, a força é tudo. E não existe nada que não possa ser conquistado através do poder físico. Só que na realidade nem tudo se resolve com violência. Na tela do computador aparece e-mail, mostrando os resultados de um concurso de Webtoon, onde ele foi reprovado. Ele então encara a tela sem acreditar, e solta um xingamento de frustração. E em seguida acaba tendo um ataque de fúria. Mas, de repente, uma voz familiar na porta chama a atenção perguntando se hoje não era o dia de anunciar os resultados. Com uma risada, a garota debocha dizendo que, obviamente, ele não passou enquanto o rapaz manda ela sumir dali. Logo ela se aproxima da tela, apostando que ele recebeu exatamente o mesmo feedback de sempre e pede para dar uma olhada. Após ler a mensagem, a irmã cai na gargalhada ao ver que as cenas excessivas de ação não se encaixam no gênero de romance. Com o dedo apontado, a jovem diz que ele deveria tê-la escutado, questionando o motivo do idiota continuar enfiando luta em histórias de amor. Sendo que, na verdade, o nosso protagonista é um fã fanático por romance e um aspirante a criador de webtoons desse gênero. De braços cruzados, a garota confessa que a falta de charme social do irmão mais novo é em parte culpa dela. Logo depois de dar uns tapas na cabeça dele, ela questiona o que um cara que só sabe lutar entende sobre o amor. E pergunta aos risos se os seguidores dele sabem que o chefe deles é um nerd de mangá de romance. Totalmente sem paciência, Wojin segura o pulso da irmã com firmeza, avisando num tom ameaçador para ela não abusar da sorte. Com um olhar fixo, ele pergunta se a garota acha que não vai apanhar. No entanto, a irmã dele não era brincadeira, e rapidamente passa uma chave de braço nele. Em seguida, ela pergunta se andar por aquela escola de lixo o transformou num delinquente completo. Enquanto distribui golpes sem dó, a garota sugere trazer de volta algumas memórias antigas. Jogado no chão, todo machucado, o rapaz resmunga que se não tivesse o mesmo sangue já teria acabado com ela. A irmã dele então muda de assunto e fala que agora que ele entende a diferença de força deve ir buscar mais comida. Mais tarde, na sala, a irmã do protagonista encheu o bucho de comida. Com a mão no rosto, a jovem expressa o quanto ama aquele pico de açúcar no sangue, ao mesmo tempo em que é chamada de porca pelo irmão. Tremendo de raiva por ter gasto seu dinheiro, o lutador jura que um dia vai dar o troco. Wojin então nota algo. A irmã dele está assistindo Titanic de novo. Ele então pergunta se ela nunca se cansa de ver isso. Mas ela responde que uma obra-prima vale a pena ser vista repetidas vezes. Refletindo sobre a palavra, ele apenas concorda mentalmente. Virando o rosto de repente, o rapaz pergunta para a garota o que faz um romance ser realmente grandioso. Depois de refletir, ela conclui que é a capacidade de capturar a doçura entre os personagens principais. O problema é que na cabeça dele essa doçura se traduz em cenas de ação absurdas onde os protagonistas saem na porrada do nada. Vendo toda a cena, a irmã sugere que ele procure material ao seu redor, como na própria escola. Nesse momento, ele reflete sobre o ambiente escolar. Lembrando dos colegas de classe bizarros, o garoto resmunga que estuda numa escola só para meninos. Animada com a ideia, a garota bate na mesa sugerindo um romance entre caras, mas é imediatamente rejeitada. Andando de um lado para o outro, ela argumenta que aquela escola já é uma bagunça total e ser exclusiva para meninos sempre foi o grande problema. Ela então pergunta o que ele faz na escola e ele responde que luta. Ela então decide perguntar o que os outros alunos fazem e o protagonista imediatamente responde que todos lutam juntos. Quando a dúvida cai sobre os professores, a conclusão acaba sendo exatamente a mesma. Os instrutores caem na pancadaria com os alunos e ao ouvir isso, a irmã do nosso garoto fica sem acreditar. Com as mãos na cabeça, ela grita que é por isso que ele soca ação em tudo, já que não existe um único pingo de romance ao seu redor. Sentada na cama, a irmã lamenta o quão lamentável. Ele é por não saber como o amor é incrível. Com a mão no queixo, o rapaz percebe que ela não está errada e que o ambiente ao seu redor realmente era o problema. Ele então visualiza um colégio misto, concluindo que se mudar de instituição, conseguirá coletar toneladas de material para sua história. Levantando o protagonista, anuncia com convicção que já tomou sua decisão. O garoto afirma que vai pedir transferência de escola, deixando a garota em choque. Para tentar processar a informação, ela diz que é ótimo ele sair daquele lixo de lugar.
Mas lembra que existe uma regra implícita sobre qualquer aluno que tente sair da escola do pau. O protagonista comenta que aquele lugar nunca perdoa quem foge do campo de batalha, pois uma vez matriculado lá não tem mais volta. Qualquer um que tente fugir daquele lugar é rastreado implacavelmente e obrigado a pagar o preço. Olhando para a janela, o lutador revela que existe apenas uma maneira de sair de lá com a honra intacta. A resposta é simplesmente provar que não está fugindo por ser um fraco. Nisso ele estala os nós dos dedos, avisando que não é nada demais. O objetivo se revela como simplesmente derrotar todos os 500 alunos da instituição. Jogado no chão, um dos valentões sussurra o nome do nosso protagonista com dificuldade. Esse era o representante do primeiro ano e ele pergunta o motivo dele estar fazendo aquilo. Com um olhar superior, o veterano pede desculpas, afirmando que a escola não pode lhe dar o que ele quer. Assustado, o calouro questiona se surgiu um novo rival ao ponto do oponente querer conquistar o país inteiro. Após agarrar o garoto pelo colarinho, o lutador reforça que aquele lugar não tem o que ele procura. Desesperado, o aluno ferido promete trazer qualquer coisa, pedindo apenas que o veterano diga o que é. Com um olhar sombrio, o protagonista responde friamente que precisa de material de romance. Isso deixa o oponente completamente paralisado e sem reação diante de uma resposta tão absurda. Dias depois, o rapaz finalmente se despede do antigo colégio e se transfere para a escola secundária Danion. Na sala de aula, o professor anuncia a chegada de um novo aluno transferido. Entrando no local com uma postura relaxada, ele chama a atenção das garotas pela aparência, enquanto os meninos o acham esquisito por trazer apenas um caderno. De olhos fechados, o recém-chegado respira fundo, apreciando o ambiente do colégio misto. Alegre com a situação, ele comenta mentalmente que, diferente da sua antiga escola, ali não tem cheiro de cigarro. Finalmente, ele bate seu humilde caderno de anotações na mesa, se preparando para iniciar sua nova jornada romântica. Com a caneta em mãos, o rapaz começa a anotar tudo que via. E, empolgado, comemora mentalmente o ambiente perfeito para o romance. Com uma risada assustadora, o garoto vibra por já ter encontrado um material ótimo para sua história. Nisso, um dos alunos se pronuncia, perguntando se o novato precisa de ajuda para se apresentar por estar com vergonha. Ao colocar a mão no queixo, o protagonista pensa um pouco sobre como deve fazer essa introdução, já que é a sua primeira transferência. Com um sorriso intimidador, ele decide agir como fazia antes e cumprimenta os desgraçados da sala. Imediatamente a turma entra em choque, percebendo que um psicopata acabou de chegar enquanto ele pergunta quem é o chefe do lugar. Irritado com a audácia, um dos delinquentes manda o idiota ir direto para a sala dos professores, enquanto o resto da sala acha aquela atitude ultrapassada. Com a cabeça apoiada na mão, um jovem de cabelos brancos observa tudo em silêncio, enquanto seu capanga pergunta o que eles devem fazer. Através de um leve sorriso, o líder do grupo concorda que o novato está exagerando bastante. Pouco tempo depois, a confusão inicial passa e os alunos voltam a conversar pela sala. Uma aluna gentilmente aponta um assento vazio para o nosso protagonista se sentar. Porém, o clima pesa e as outras garotas decidem sentar em outro lugar para evitar o garoto transferido. Sentado sozinho na carteira, ele escuta os cochichos da turma, chamando ele de esquisito e zombando do seu estilo de valentão antigo. Com uma aura de pura depressão, o rapaz conclui que pode esquecer a ideia de conseguir material de romance e não entende o motivo de ser evitado. Totalmente isolado, o garoto se desespera ao notar que absolutamente ninguém quer falar com ele. De cabeça baixa, o rapaz se pergunta onde foi que errou, pois para escrever sua história ele precisava fazer entrevistas. De repente, uma garota loira toca no ombro dele, elogiando a sua aparência de perto. Sem entender nada, ele se vira, enquanto a jovem explica que ficou curiosa por causa dos boatos. O lutador pergunta sobre qual boato ela está falando. Com um sorriso charmoso, a aluna revela que todos dizem que ele é super bonito. Ao ouvir isso, o garoto fica completamente paralisado de surpresa. Com o coração batendo forte, o rapaz não entende o motivo de estar tão acelerado enquanto a jovem se oferece para mostrar a escola. Para quebrar o clima, a garota confessa que queria se aproximar dele e pede para ele não achar isso estranho. Com os olhos arregalados, o nosso protagonista percebe que aquela situação só pode significar uma coisa. Olhando fixamente para a colega de classe, ele finalmente acredita ter encontrado sua primeira fonte de material de romance. O clima escolar parecia perfeito, com um arco-íris brilhando sobre o prédio, enquanto os dois caminhavam. Durante a caminhada, a garota atua como guia e indica o caminho para a sala de música.
Em seguida, ela aponta para trás avisando que aquela direção leva até o depósito de educação física. Focado apenas no seu caderno, o lutador apenas concorda sem prestar muita atenção, deixando a guia irritada com o vácuo. Fora dos seus pensamentos, ele anota que o passeio com a heroína rende uma conversa fluida e serve para construir intimidade. Com um longo suspiro, a jovem avisa que o tour acabou e que falta apenas o depósito que poucas pessoas costumam visitar. Ao escutar que os casais adoram usar aquele local com frequência, o transferido leva um baque. Com o rosto bem próximo, ele pede para ela repetir o que acabou de dizer. Nervosa com a reação, a aluna balança as mãos desesperada e pede para ele fingir que não ouviu nada. Porém, sem perder tempo, o garoto sai correndo em disparada pedindo desculpas pela pressa. Confusa com a atitude, a loira fica sem entender a fuga repentina. Em disparada, o fanático por romance vibra com a informação dos casais, enquanto a garota tenta avisar sobre o que tem lá dentro. Do lado de fora, o rapaz se pergunta se o depósito de uma escola mista está em outro nível, afirmando que seus instintos estão gritando. Logo ele alcança a porta de metal do local. Ao escancarar a entrada com um sorriso enorme, o protagonista tem a certeza de que encontrará um incrível material de romance lá dentro. Enquanto isso, na antiga escola do lutador, os alunos comentam que ele realmente foi embora no fim das contas. Um dos delinquentes lembra da regra de esmagar todos os estudantes para poder sair, afirmando que isso era basicamente uma ameaça para manter todos lá. No meio de uma risada, o rapaz admite que nunca imaginou alguém quebrando essa regra de frente só para virar um criador de romance. O outro colega concorda, achando graça do fato do veterano ter ido procurar uma instituição normal. Em tom de deboche, o jovem loiro diz estar preocupado com a possibilidade de alguns marginais tentarem mexer com o amigo deles. Com um sorriso maligno, o cabeludo faz uma pequena pausa na conversa. Ao lembrar da força monstruosa do antigo aluno, ele questiona se alguém realmente teria a coragem de provocar o protagonista. Na visão dele, se algum grupo de idiotas se atrevesse a cercar o lutador mais forte daquela escola, a situação não terminaria bem. A conclusão lógica seria todos os valentões jogados no chão, completamente destruídos por terem sido estúpidos. Voltando no tempo na nova escola, um aluno questiona o motivo de terem mandado a garota atrair o novato, afirmando que se fosse um cara, chamando, ficaria óbvio que era uma emboscada. Nervosa com a situação, a loira tenta se esquivar, argumentando que não tem nada a ver com o aluno transferido. Irritado com a recusa, alguém dá um soco violento na parede, assustando a jovem. Ao agarrar o cabelo dela, o garoto de cabelos brancos da sala manda ela apenas obedecer e a lembra de quem permite que ela e o irmão frequentem o colégio em paz. Com um olhar ameaçador, o valentão deixa bem claro que se ela não quiser se machucar, deve fazer exatamente o que foi mandado. Dominada pelo medo, a estudante não teve escolha a não ser guiar o nosso protagonista até a área do depósito. Pensativa, ela chega à conclusão de que o novato não parece ser uma pessoa ruim. Apesar da cara de maluco que ele fez ao correr na direção do lugar, ela só acha ele um pouco estranho. De repente, a garota cai em si e percebe que, ao levar o garoto para uma armadilha, está basicamente participando de violência escolar. Desesperada, ela pensa nas suas redes sociais, afirmando que, como não é inteligente, depende unicamente da própria aparência para ganhar a vida. Preocupada com o futuro, a jovem imagina que, se ficar famosa e um escândalo de bullying vazar, tudo estará arruinado. Com chamas ao fundo, a aluna entra em pânico ao ver sua futura carreira indo direto pelo ralo. Porém, a ameaça do líder do grupo sobre machucar o irmão dela ecoa fortemente na sua mente. Com as mãos apertadas com força, ela decide priorizar a própria família e pede desculpas mentais ao irmãozinho. Logo em seguida, ela vira de costas e grita para o novato simplesmente pedir transferência, novamente se sentindo culpada pela emboscada. No entanto, antes que ela pudesse alertar sobre o perigo, o fanático por romance já tinha passado correndo como um furacão. Surpresa com a velocidade, a guia não consegue nem terminar de formular a frase direito. De longe, ela tenta avisar que a gangue do Gil está escondida lá dentro esperando por ele. O silêncio toma conta do pátio vazio da escola, enquanto o destino do aluno transferido parecia selado. Do lado de fora, a garota abaixa a cabeça, se culpando por ter levado uma vítima inocente para os valentões. Com as mãos na cabeça, em desespero, ela chora imaginando as manchetes, acabando com a sua preciosa carreira na internet. De repente, um estrondo massivo vem de dentro do depósito, fazendo a aluna gritar de susto. Lá dentro, um dos delinquentes avança com o punho fechado, achando que vai conseguir bater no novato. Mas em questão de segundos, o agressor recebe um soco brutal bem
no meio do rosto esmagando suas esperanças. Como resultado, o capanga é lançado para trás completamente nocauteado, antes mesmo de entender o que o atingiu. O corpo do agressor cai pesado no chão, demonstrando que a luta acabou para ele em apenas um golpe. Logo em seguida, outro membro do grupo acerta um soco em cheio no rosto do protagonista, rindo e afirmando que o novato é fraco demais. Observando a cena, um dos capangas comenta que, apesar de toda a atenção que o transferido chamou, ele não consegue revidar os ataques, pedindo a confirmação do líder. Sentado no fundo do depósito em silêncio, está Kang Yeol, um aluno do segundo ano daquela escola e líder da gangue. Com um olhar desconfiado, o líder percebe que há algo muito estranho acontecendo ali. Em sua mente, ele reflete que quando várias pessoas se juntam para bater em alguém, a situação sempre segue um padrão previsível. Segundo a sua experiência, algumas vítimas começam a implorar por piedade, antes mesmo de receberem o primeiro golpe. Por outro lado, existem aqueles que enlouquecem e tentam lutar desesperadamente para proteger o próprio orgulho. Porém, o novato não se encaixava em nenhuma dessas categorias, limitando-se a murmurar coisas sem sentido. Com um olhar vazio enquanto recebe os golpes, o lutador resmunga que haviam prometido romance, mas no fim das contas a situação se tornou apenas um bromance violento. Irritado com a falta de lógica, o platinado se questiona o que diabos aquilo significava e de que maneira aquela surra poderia ser um bromance. Levando mais socos na cara, o fanático por webtoons continua sua viagem mental, afirmando que tecnicamente ele até tem uma namorada. Mesmo apanhando de propósito após cair na própria armadilha em busca de inspiração, o nosso protagonista pelo menos percebeu uma coisa importante. Em meio às pancadas, ele finalmente entende o tamanho do escândalo que causou de manhã e conclui que as pessoas o evitavam, porque sua saudação no estilo violento da antiga escola assustou todo mundo. Na cabeça dele, revidar agora só pioraria a situação, então a melhor saída seria aceitar a surra em silêncio, para que todo mal-entendido fosse resolvido pacificamente. Confiante no seu plano pacífico, o garoto pensa que está tudo bem contanto que o seu precioso caderno de anotações continue escondido e seguro debaixo das roupas. Infelizmente, o item escorrega durante a surra e um dos agressores o entrega diretamente para o platinado, arrancando um suspiro de frustração do novato. Ao pegar o objeto nas mãos, o líder nota que ele está praticamente novo e lê o título escrito na capa sob material de anotações. Após ler o conteúdo em voz alta, ele cita as frases sobre escolas mistas, não cheirarem a cigarro e a heroína, servindo de guia para criar intimidade e ficando completamente confuso. Em meio a risadas, o valentão pergunta se aquilo é sobre a garota que o trouxe até ali, debochando dos supostos hobbies assustadores que o transferido possui. Com um tom firme, o nosso protagonista quebra o silêncio e simplesmente exige que o caderno seja devolvido. Em tom de provocação, o líder manda ele pedir por favor e o lutador abaixa a cabeça, obedecendo imediatamente, fazendo a gangue rir da sua falta de orgulho. Surpreso com a atitude, o platinado comenta que para alguém que estava apanhando tão quieto, ele de repente começou a retrucar, provando que aquele objeto devia ser muito importante. Erguendo a cabeça, o novato concorda e avisa que eles podem bater nele o quanto quiserem até ficarem cansados. Mas com uma aura sombria tomando conta do seu rosto, ele ordena de forma ameaçadora que devolvam aquilo imediatamente. Nesse momento, uma lembrança vem à tona, mostrando uma conversa no pátio da antiga escola de delinquentes do protagonista. Um dos rapazes pergunta ao amigo loiro se ele já havia lutado contra o Odin, no passado recebendo a confirmação de que foi completamente esmagado por ele. Curioso, o colega questiona como foi a luta, já que o loiro também era considerado muito forte. Relembrando o passado, o rapaz conta que o confronto aconteceu logo após ele ter se transferido para aquela instituição. Naquele dia, ele encontrou o lutador mais forte sentado sozinho, escrevendo algo concentrado em um caderno idêntico ao de agora. Crendo ser uma lista de alvos, o delinquente relata a história, sem saber que na verdade eram anotações sobre cenas de romance, como encurralar a heroína na parede. Movido pela curiosidade e vontade de arrumar confusão, o valentão conta que simplesmente arrancou o caderno das mãos do garoto. Animado com a história, o amigo pergunta o que aconteceu em seguida, mas o loiro admite que não se lembra de muita coisa. Inconformado, o colega exige que ele se esforce para recordar, já que fazia apenas um ano, mas a falta de memória era genuína. Com o olhar arregalado de puro terror, o veterano revive o trauma do momento em que finalmente recuperou a consciência. O resultado daquela brincadeira foi acordar coberto de sangue após um dia inteiro ter se passado sem ele perceber. De volta ao presente dentro do depósito, o aluno transferido avisa aos capangas que dará apenas um último aviso. Com a expressão mergulhada na escuridão, ele exige mais uma vez que o líder devolva o caderno.
Sem levar o perigo a sério. O Platinado abre um sorriso zombeteiro, mandando o idiota parar de agir com tanta seriedade. Fingindo ceder, ele estende o objeto dizendo para o novato pegar, mas imediatamente aplica força com as duas mãos. Exibindo um sorriso malicioso, o líder rasga o precioso caderno de romance ao meio diante do olhar petrificado do protagonista. Ao jogar os pedaços de papel no ar para caírem no chão, o valentão manda o garoto juntar tudo sozinho. Entre risadas sobre a própria crueldade, o Platinado zomba da situação, achando que ainda está no controle. Ao balançar a capa destruída, ele diz que talvez não tivesse rasgado, se o novato continuasse implorando, enquanto os capangas concordam achando graça. No fundo do depósito, o ambiente muda drasticamente e o fã de romances vira o corpo lentamente com a cabeça baixa e envolto em fúria. Crendo que o novato estava tentando fugir um dos delinquentes, se aproxima sorrindo e avisa que eles ainda não terminaram. Com o rosto coberto pelas sombras, o lutador silenciosamente prepara sua vingança para a destruição do seu bem mais precioso. Sem nenhum aviso, o protagonista dispara um soco colossal que afunda diretamente no rosto do agressor, esmagando seus dentes. A força absurda do impacto deforma as feições do capanga, fazendo sangue e saliva voarem em todas as direções. Como um boneco de pano, o estudante é arremessado para o outro lado da sala com uma violência assustadora. Diante da cena, o líder Platinado fica sem palavras ao ver a mudança repentina de comportamento da sua vítima. Ao verem um amigo estatelado em cima das mesas, os outros membros da gangue se desesperam, constatando que ele desmaiou com um único golpe. Como recusa acreditar naquilo, outro membro avança pelas costas gritando que jamais seria derrotado por um fracote. No entanto, no meio do avanço, os olhos do agressor se arregalam ao perceber o erro fatal que cometeu. Em um movimento ágil, o nosso protagonista gira o corpo e acerta as costas da mão diretamente na cara do adversário. O som do impacto violento ecoa pelo depósito, enquanto o rapaz gemendo de dor e segurando o próprio rosto ferido. O pânico começa a tomar conta dos outros valentões que tentam pedir calma diante do massacre iminente. Com o rosto coberto de sangue, o garoto que acabou de apanhar murmura desesperado que seu nariz foi quebrado. Ignorando a piedade, o monstro de Dupal afirma que aquilo não é nada, e continua a distribuir socos e chutes passando por cima dos xingamentos. O local se transforma em um verdadeiro caos, com os agressores implorando para o psicopata parar de bater neles de forma tão selvagem. Em mais uma investida, o lutador agarra o colarinho de um dos encrenqueiros e o lança pelo ar como se não pesasse absolutamente nada. Desesperado, outro membro da gangue tenta se aproximar para conter o novato, mas percebe a intenção assassina no olhar dele. Travado no meio do movimento, o rapaz tenta gaguejar que está do lado dele, buscando uma desculpa inútil. Sem hesitar, o fanático por romance acerta um soco destruidor, calando o capanga instantaneamente antes que ele terminasse a frase. Sentado no fundo da sala, o líder Platinado observa seu grupo inteiro sendo trucidado um por um, sem poder ajudar. Ao perceber que a força do transferido era monstruosa e real, ele estende a mão sorrateiramente e agarra um taco de beisebol. Enquanto isso, a surra continua, e mais um valentão é lançado violentamente, deslizando pelo chão do depósito até bater na parede. Logo depois, o protagonista agarra a cabeça de outro aluno e desfere uma joelhada brutal diretamente no estômago dele, dobrando o corpo do rival. Quase vomitando de dor, a vítima cai no chão tossindo e sem entender de onde o novato tirou tanta força. Com o taco firme nas mãos, o Platinado se levanta questionando a si mesmo, se aquele maluco perdeu o juízo de vez. Para chamar a atenção do monstro, o líder tenta retomar o controle da situação chamando-o pelo título de aluno transferido. Ignorando a provocação, o lutador finaliza o último capanga em pé, desferindo um cruzado devastador que joga sangue para todo lado. Com a arma armada nas costas, o Platinado manda o moleque saber a hora de parar e pergunta quem deu permissão para ele fingir ser um figurão escondido ali. Ao terminar de descer a porrada no último agressor, o nosso protagonista vira o rosto lentamente, deixando o líder sem conseguir terminar de xingar. Diante da expressão puramente assassina do monstro que ele mesmo acabou de despertar, o Platinado entra em estado de choque absoluto, sentindo que cometeu o pior erro da sua vida. Chocado com a resistência do adversário, o líder questiona que tipo de monstro é esse que levou uma pancada na cabeça e nem piscou. A surpresa aumenta ainda mais ao observar o estado da arma usada no golpe. Ao ver que o bastão de metal ficou amassado, o Platinado percebe a gravidade da situação, enquanto o novato anota algo tranquilamente. Em seu diário, o nosso protagonista escreve a terceira nota romântica, constatando que em escolas mistas os covardes usam armas nas brigas.
Tremendo de pavor, o líder não consegue reagir enquanto o lutador apenas comemora mentalmente ter conseguido um ótimo material para sua história. Com um sorriso assustador no rosto e coberto de sangue, o fanático por romance agradece pela experiência e afirma estar muito feliz por ter se transferido para lá. Diante dessa insanidade, o agressor recua desesperado, tentando pedir para ele esperar. Buscando uma saída pacífica, o rapaz propõe que conversem e se desculpa pelo golpe covarde, recebendo como resposta apenas uma dúvida fria sobre o motivo do perdão. Como justificativa, o platinado argumenta que esse tipo de desentendimento acontece entre garotos na tentativa de amenizar a tensão. Nisso, o monstro agarra o colarinho do valentão, deixando claro que não perdoa quem ousa mexer no seu precioso material. Totalmente incrédulo, o líder questiona se aquela surra toda está acontecendo apenas por causa de um caderninho. Do lado de fora do depósito, o grito indignado do platinado ecoa alertando que o novato só tinha escrito em uma única página. Encostada na parede externa, a garota suspira, pensando que talvez devesse começar a estudar enquanto sofre com seus planos para o futuro. Preocupada com as consequências, ela cogita implorar de joelhos para que o aluno transferido não preste queixa. De repente, a porta do depósito é destruída e o líder platinado é arremessado brutalmente para fora, caindo aos pés da jovem. Chocado ao ver Kangyo jogado no chão, a garota gagueja o nome do valentão sem entender o que acabou de acontecer. Caminhando para fora da escuridão, o protagonista surge com um olhar sombrio e pergunta se eles podem conversar, fazendo a jovem gritar de pânico. Segurando o ombro dela com firmeza, o lutador declara estar muito decepcionado com a atitude que ela tomou. Com o rosto sujo de sangue, ele se aproxima de forma ameaçadora, acusando a menina de ter mentido e questionando como ela pôde fazer isso com ele. Sem conseguir processar a situação, a estudante entra em pânico total, tentando formular uma frase coerente. Ao focar no corpo do líder jogado perto da porta destruída, ela se pergunta se o novato derrotou a gangue inteira, sozinho, e se ele era o chefão de alguma outra escola. Tomada pelo medo, a jovem chega à conclusão lógica de que ela será a próxima vítima do monstro. Com lágrimas nos olhos e esperando pelo primeiro golpe, ela solta um pequeno gemido de desespero. Frustrado com a situação, o nosso fanático por romance trinca os dentes com força. Ao agarrar os ombros da garota, ele grita indignado que o rosto dela não rendeu absolutamente nenhuma fagulha de material romântico. A cena se afasta, mostrando os dois isolados no pátio dos fundos do colégio. Completamente perdida, a menina deixa escapar um murmúrio de confusão, enquanto o protagonista berra questionando o motivo dela ter reunido apenas homens naquele lugar. Ainda assustada, ela confessa não estar entendendo nada do que ele quer dizer, sendo rebatida com a afirmação de que a culpa era toda do que ela havia falado antes. O rapaz relembra o momento exato em que ela garantiu que os casais frequentavam muito aquele depósito e joga a frase na cara dela. Revoltado, ele explica que estava animado para ver como seria o ambiente romântico de uma escola mista, mas acabou encontrando apenas um ringue de luta normal. Na tentativa de trazer um pouco de lógica para a conversa, a garota lembra que aqueles caras queriam espancá-lo e pergunta se ele não está irritado com esse pequeno detalhe. Com uma expressão neutra, o lutador responde que esse tipo de coisa acontece o tempo todo, deixando a jovem curiosa sobre a vida que ele levava. Ao olhar para o líder caído, o protagonista confessa que ficou um pouco furioso, porque o delinquente rasgou seu diário precioso. Tomado por uma aura assassina, o rapaz cogita simplesmente matar o agressor ali mesmo, forçando a menina a intervir desesperada. Rápida na resposta, ela argumenta que ele só precisa de um caderno novo, e avisa que por acaso tem um modelo sobrando na mochila. Da bolsa ela retira um diário rosa em formato de coração com a palavra amor estampada na capa. Diante daquele objeto, os olhos do nosso fanático por romance brilham em puro encantamento. O coração do lutador dispara de emoção ao se deparar com a essência pura do romance materializada em um item escolar. Mesmo com o rosto coberto de sujeira e sangue, ele fica hipnotizado pela fofura do caderno. Ao perceber a cena bizarra, a jovem ri de nervoso, achando que exagerou e promete trazer um modelo mais discreto no dia seguinte. Sem dar ouvidos ao aviso, o protagonista ergue o diário para o céu e grita a plenos pulmões que aquilo é extremamente romântico, assustando a dona do item. Em uma corrida louca pelo pátio, ele continua berrando sobre o amor, enquanto a garota corre atrás pedindo para ele visitar a enfermaria primeiro. Já caminhando pelos corredores mais calmos, a estudante tenta absorver a informação de que o monstro ao seu lado quer ser um criador de webtoons. Admirada com a dedicação, ela comenta que transferir de escola só para buscar inspiração é impressionante, embora no fundo o considere um completo maluco. Com um suspiro de frustração, o novato lamenta que nada disso importa mais.
pois estragou tudo logo no primeiro dia, e agora ninguém vai querer dar uma entrevista para ele. Ao perceber a tristeza do rapaz, a estudante toma a iniciativa e pergunta se ele gostaria de uma ajudinha com as entrevistas. Surpreso com a oferta repentina, o novato para de andar e vira o rosto na direção dela. Cheia de confiança, a garota revela que, apesar das aparências, se tornou vice-presidente do conselho estudantil, puramente por popularidade, e promete apresentá-lo a todos os casais da escola. Impressionado com o título, o protagonista conclui que ela é a número 2 na hierarquia do colégio, elogiando a força oculta dela e aceitando a proposta com gratidão. Por trás daquela bondade, a jovem calcula friamente que, se fizer o monstro ficar em dívida com ela, agora ele não poderá puni-la por estar envolvida no bullying mais cedo. Para disfarçar as intenções reais, a menina apressa o passo em direção à enfermaria, exigindo que ele cuide dos ferimentos antes de qualquer coisa. Ao abrirem a porta do consultório médico, o lutador ainda resmunga que já está curado e que não havia necessidade de tanta pressa. Logo na entrada, eles são surpreendidos por um aluno ruivo que passa correndo por eles, pedindo desculpas e abrindo caminho. Os olhos do nosso fanático por romance brilham ao focar na cena que se desenrola bem na sua frente. Com a garota nos braços estilo princesa, o rapaz cruza a sala gritando pela professora e avisando que a colega machucou o tornozelo. Acostumada com o drama, a enfermeira da escola suspira desanimada ao reconhecer o garoto agitado. Em tom de ordem, a profissional manda o aluno parar de escândalo e colocar a paciente sentada na cadeira para avaliação. Ao virar o rosto, a enfermeira repara no estado lamentável dos recém-chegados e pergunta se eles também precisam de atendimento. Atenta à respiração pesada da vice-presidente, a mulher pede que aguardem um momento para serem examinados. Para quebrar o silêncio do ambiente, o protagonista bate as mãos no balcão com força, berrando de pura empolgação e assustando a médica. Com o rosto próximo à mesa e ofegante de fascínio, o novato reafirma com todas as letras que tomou a melhor decisão da sua vida ao mudar de escola. Sem ligar para a bizarrice, a enfermeira foca no atendimento e aplica um adesivo para a dor no tornozelo machucado da paciente. Extremamente preocupado, o aluno ruivo pergunta se não seria melhor irem para o pronto-socorro, mas a médica garante que é apenas uma torção leve. Com um sorriso de alívio, a garota agradece ao amigo, afirmando que só conseguiu ser tratada tão rápido graças à ajuda dele. Todo galanteador, o rapaz devolve o sorriso e lembra a jovem da promessa que fez de protegê-la para sempre. Um clima romântico intenso toma conta da sala enquanto os dois trocam olhares profundos, sob a vigilância assustadora do protagonista escondido ao fundo. Na mente fantasiosa do lutador, o casal se aproxima lentamente para selar aquele momento com um beijo apaixonado. Para acabar com a magia do momento, o novato berra para os dois pararem de enrolação e se beijarem logo, forçando a vice-presidente a tapar os ouvidos. Irritado com a interrupção, o ruivo pergunta que tipo de pervertido é aquele e acaba conhecendo formalmente o novo aluno transferido. Após juntar as peças, o garoto reconhece o protagonista como o valentão antiquado que entrou na sala procurando pelo chefão da escola, sem aceitar a desculpa de que foi um mal-entendido. O rapaz acusa o novato de ter se transferido apenas para se juntar a uma gangue local e é rebatido com a afirmação de que o lutador só tem um único objetivo ali. Deixando a hostilidade de lado, o nosso fanático por romance se curva educadamente e explica que só quer conhecer pessoas talentosas como o casal. Sentada na maca, a garota pisca confusa, tentando entender de qual talento bizarro aquele delinquente machucado estava falando. Já sem paciência, o ruivo vira as costas, resmungando sobre seu azar de sempre esbarrar em encrenqueiros e manda o novato deixá-los em paz. Tomado por uma seriedade sombria, o protagonista ignora o fora e encara os dois intensamente, exigindo saber há quanto tempo eles estão namorando. Diante da pergunta inusitada, os dois alunos encaram o novato em um silêncio constrangedor, sem saber exatamente como reagir. Logo em seguida, a garota fica com o rosto completamente vermelho de vergonha, enquanto o ruivo arregala os olhos em choque. Apontando para si mesmo e para a amiga de infância, o rapaz berra, incrédulo, questionando de onde o delinquente tirou a ideia de que eles estão namorando. Percebendo a confusão, a vice-presidente se aproxima do protagonista, sussurrando que os dois são apenas amigos de infância muito famosos na escola e que ela está precisando muito fumar um cigarro. O nosso fanático por romance vira o rosto para a loira completamente confuso, perguntando se aqueles dois realmente não têm um relacionamento amoroso. Com um olhar malicioso, a representante explica que qualquer um percebe que eles se gostam, mas continuam insistindo que não rola absolutamente nada entre eles. Tentando disfarçar a situação, o ruivo dá uma risada nervosa e toca no ombro da garota, afirmando que eles se conhecem. Há tanto tempo que ele nem a enxerga mais como uma mulher.
Ao escutar essas palavras, a jovem abaixa a cabeça visivelmente magoada, murmurando uma pergunta sobre ele realmente não vê-la como uma garota. Atingido por um raio imaginário de pura empolgação narrativa, o lutador vibra intensamente com a clássica cena de mal-entendido romântico se desenrolando bem na sua frente. Dominado pelo pânico ao perceber a mancada que deu, o galanteador começa a suar frio e gagueja na tentativa de consertar a frase desastrosa que acabou de soltar. Escondido atrás de uma mesa, o protagonista anota tudo freneticamente em seu diário rosa, afirmando que eles são um material de romance perfeito e tão fofos que ele poderia morrer. Para aproveitar a empolgação, a garota loira sugere marcar uma entrevista com o casal depois da aula, fazendo o novato pular de alegria e elogiá-la como uma pessoa maravilhosa. Nesse exato momento, uma voz grave ecoa pela porta perguntando se seu Jun está na sala, chamando a atenção do aluno ruivo. Quem entra na enfermaria é um veterano musculoso, chamado Choi Jin-ho, que chama o colega mais novo, avisando que é hora de jogar futebol. Ao desviar o olhar pelo ambiente, o Brutamontes reconhece a garota machucada e a cumprimenta, enquanto ela apenas faz uma reverência tímida e assustada. Tentando proteger a amiga, o aluno ruivo explica que ela se machucou, e que por isso ele deveria ficar, mas é duramente interrompido pelo veterano. Com um olhar ameaçador e um tom de voz agressivo, o Brutamontes questiona se é o próprio garoto quem está ferido, ordenando que ele se apresse e saia logo dali. Intimidado pela pressão e pela postura hostil, o rapaz engole em seco e recua visivelmente amedrontado pela presença do mais velho. Para evitar maiores problemas, a garota sentada na maca garante que está bem e pede para o amigo ir jogar tranquilamente, avisando que voltará para a sala acompanhada da vice-presidente. Totalmente contrariado, mas sem opções, o galanteador concorda com a ideia e promete mandar uma mensagem para ela mais tarde, agarrando o garoto pelo pescoço em uma chave de braço amigável. Mas forçado, o veterano dá uma risada debochada, chamando-o de idiota e afirmando que não pode jogar futebol sem o seu craque. Sentada na maca, a paciente observa a dupla se afastar com uma expressão triste e impotente. De repente, o protagonista surge bloqueando a porta e colocando a mão no ombro do grandalhão, questionando seriamente se ele está tentando furar a fila. A atitude suicida do novato deixa o aluno ruivo em choque, enquanto a loira e a garota machucada arregalam os olhos completamente apavoradas com a situação. Sem se deixar abalar pela tensão no ar, o nosso fanático por romance mantém a postura firme e avisa que o estudante já havia concordado em participar de uma entrevista com ele. Irritado com a audácia do desconhecido, o valentão questiona quem é aquele cara, enquanto o garoto ruivo tenta desesperadamente afastar o lutador para evitar uma briga. Fiel à sua aura sombria, o novato apenas fixa o olhar no veterano, sem demonstrar o menor pingo de medo. Após soltar o seu companheiro de time, o Brutamontes dá um passo à frente e encara o protagonista de perto, perguntando o que ele acabou de falar. Sem piscar, o monstro de Dupal devolve o olhar ameaçador, respondendo com uma ironia fria que desafia a autoridade do mais velho. O clima pesa na enfermaria quando o veterano percebe que o aluno recém-transferido não tem a menor intenção de desviar os olhos. Em um tom extremamente ameaçador, o aluno do terceiro ano pergunta se o novato tem algum tipo de desejo suicida para agir daquela forma. Desesperado para salvar a vida do desconhecido, o ruivo entra no meio dos dois, inventando a desculpa de que o garoto bateu a cabeça e não está batendo bem das ideias por ter acabado de se transferir. Mesmo com a barreira humana no meio, a troca de olhares mortais entre o protagonista e o veterano continua intensa. Desconfiado daquela história absurda, o valentão aperta os olhos na tentativa de analisar o rosto do garoto atrevido. Para a sorte de todos, a enfermeira levanta o rosto da sua mesa e confirma a versão, apontando para os curativos ensanguentados do paciente. Com a maior naturalidade do mundo, a profissional da saúde relata que o garoto literalmente jorrou sangue pelo crânio instantes atrás. Satisfeito com a justificativa médica, o Brutamontes decide deixar o assunto quieto e manda o ruivo parar de enrolar para irem logo jogar bola. O veterano finalmente vira as costas e sai da enfermaria, sendo seguido de perto pelo estudante apavorado que apenas concorda com a cabeça. Antes de sair pela porta, o grandalhão lança um último olhar ameaçador por cima do ombro e avisa ao aluno transferido que ele estará morto, caso cruze o seu caminho novamente. Enquanto observa os dois sumirem no corredor, a vice-presidente suspira, aliviada, afirmando baixinho que o lutador não lhe parece nem um pouco machucado. Quebrando o alívio repentino, o nosso fanático por romance volta a berrar enfurecido, reclamando que o cara não deveria ter furado a fila da entrevista. Como forma de prevenir o desastre iminente, a garota loira pula nas costas do novato e tapa a boca dele com as mãos para impedir que os valentões o escutem do lado de fora.
Totalmente indignado, o protagonista se debate violentamente, tentando soltar xingamentos abafados pelos dedos da estudante. Após um esforço considerável, ele finalmente consegue se soltar da garota, puxando o ar com força como se estivesse sufocando. Na direção da sua mais nova parceira de equipe, o lutador questiona aos berros que tipo de maluquice ela estava tentando fazer. Ainda sentada na cadeira, a garota machucada explica em tom preocupado que o recém-chegado não entende a gravidade da situação, pois aquele veterano é extremamente perigoso. Para completar a explicação, a loira revela: Queixoi, Jinho não é um aluno qualquer, mas sim um membro oficial da facção Baekhyou. Com uma expressão de puro tédio, o lutador pergunta o que diabos é essa tal de façanha que está deixando todo mundo com tanto medo. Em um tom de segredo, a vice-presidente esclarece que é uma gangue local que controla toda a área e que tem ligações diretas com o crime organizado. Para tentar colocar juízo na cabeça do colega, ela reforça que eles são monstros absolutos e que enfrentar essa gente é assinar a própria sentença de morte. Sem dar a mínima para a reputação sombria, o protagonista retruca com a maior tranquilidade que o Brutamontes lhe pareceu apenas um bandidinho comum de colégio. Na tentativa de entender a dinâmica do grupo, a paciente questiona: qual é o papel do seu amigo no meio dessa confusão, ouvindo a garantia de que o ruivo não é um criminoso. A representante detalha que o galanteador só é arrastado por essa turma da pesada, porque possui um talento absurdo para o futebol e eles precisam dele no time. Ao escutar que habilidades esportivas geram popularidade em escolas mistas, o novato arregala os olhos e volta a fazer suas anotações malucas em um ritmo frenético. Em um surto de emoção e força bruta, ele acaba quebrando a própria caneta rosa em formato de coração no meio de uma anotação intensa. Para mudar o tom da conversa, a loira relembra um incidente perturbador ocorrido no ano anterior, envolvendo um aluno focado em se tornar jogador profissional. Segundo os boatos da escola, esse garoto ousou realizar uma jogada extremamente humilhante contra o temido membro da gangue durante uma partida amistosa. A lembrança destaca o momento exato em que a bola passa de forma vergonhosa por entre as pernas do veterano arrogante. Como consequência daquela humilhação pública, o Brutamontes esperou o fim do jogo e quebrou a perna do talento esportivo a pauladas sem a menor piedade. Como conclusão trágica do relato, a garota conta que os sonhos daquele jogador promissor foram destruídos para sempre, enquanto o agressor recebeu apenas uma mísera semana de suspensão. Comovida com a injustiça, a paciente desvia o olhar para o chão, demonstrando uma tristeza silenciosa por não poder fazer nada a respeito. Inconformada com a impunidade do agressor, a loira cruza os braços e comenta que não entende como um cara desses não foi expulso imaginando quem deve estar dando cobertura para ele nos bastidores. Ao processar todas essas informações, o nosso fanático por romance levanta o rosto revelando um olhar penetrante e calculista. O sol começa a baixar sobre os prédios da escola, marcando o fim das aulas daquele dia agitado. Com os olhos fixos nos rascunhos, o lutador observa um desenho tosco de triângulo amoroso e resmunga palavrões frustrado com a falta de progresso. Segurando o caderno com força contra o peito, ele reclama que por culpa daquele valentão idiota que se acha o segundo protagonista, a sua história não consegue avançar. Mergulhado em suas ilusões, ele imagina um pôster de romance sombrio, onde o agressor atrapalha o casal perfeito, questionando se seria uma boa ideia o próprio autor intervir diretamente na trama. Já no telhado da escola, sentindo o vento bater no rosto, o novato contempla o céu e se pergunta dramaticamente se aquilo é o que os escritores chamam de dor da criação. Apoiado na grade, ele lamenta ter deixado sua antiga escola para buscar células de romance, apenas para descobrir que o novo colégio possui células cancerígenas que destroem o amor. Convencido de que precisa agir como um guardião do amor, o protagonista vira as costas para a paisagem, decidindo que uma faxina pesada no local é extremamente necessária. Longe dali, nos fundos do colégio, o veterano oferece um cigarro ao aluno ruivo, que recusa prontamente, lembrando ao mais velho que ele não tem o costume de fumar. Após dar uma tragada profunda, o Brutamontes ouve o garoto questionar o motivo de ter sido chamado para aquele lugar afastado e responde que precisava fazer uma pergunta importante. Direto ao ponto, o membro da gangue comenta sobre a intimidade do rapaz com a garota machucada e pergunta de forma incisiva se os dois estão namorando. Na intenção de esconder seus verdadeiros sentimentos, o jovem nega rapidamente, afirmando que eles são apenas bons amigos enquanto o valentão insiste para que ele seja honesto. Para ter certeza absoluta, o grandalhão pergunta mais uma vez se não rola nada entre eles, e ao receber uma confirmação negativa, abre um sorriso perverso dizendo que a situação é perfeita. Como resposta negativa, o Brutamontes sugere que o ruivo leve a garota machucada para beber na casa dele, já que o lugar vai estar vazio naquela noite. Para justificar o convite, ele comenta que a jovem faz totalmente o seu tipo,
mas garante em tom de brincadeira que não encostaria nela se o colega já tivesse marcado o território. Com um aperto forte no ombro do garoto, o valentão exige que a ligação seja feita naquele exato momento para confirmar o encontro. Na tentativa de escapar daquela pressão, o jovem gagueja uma desculpa dizendo que a amiga tem frequentado o cursinho ultimamente. Sem aceitar um não como resposta, o líder da gangue muda de expressão e, com um olhar ameaçador, ordena que o contato seja feito agora mesmo. Para encurralar ainda mais a vítima, o grandalhão lembra que o próprio garoto afirmou não gostar dela e questiona se existe algum problema nisso. Completamente intimidado pela postura agressiva, o estudante abaixa a cabeça e responde baixinho que não há problema nenhum. Coincidentemente, o celular do ruivo começa a tocar e o nome da garota machucada brilha na tela. Ao atender a chamada, ele ouve a amiga perguntar onde ele se meteu, já que o professor logo estaria na sala. Nervoso com a situação, o rapaz avisa que chegará em um segundo, mas hesita antes de dizer o nome dela. Sem ter como fugir, ele informa que o veterano quer convidá-los para ir à casa dele, deixando a jovem assustada com a ideia. Como forma de contornar o desespero dela, o garoto argumenta que eles sabem muito bem quem é aquele valentão, mas ressalta que pelo menos ele costuma ser legal com os dois. Apoiado na grade do pátio, o ruivo insiste que tudo ficará bem e que eles vão apenas dar uma passada rápida para cumprimentar o anfitrião. Vencida pela insistência, a garota acaba concordando em ir depois da aula, enquanto o amigo adiciona um último detalhe importante. Ele avisa que o Brutamontes fará questão de servir as bebidas, então aconselha a amiga a apenas fingir que está bebendo para poderem ir embora cedo, o que levanta a suspeita do líder logo atrás. Ao perceber que o Brutamontes estava escutando o ruivo, muda o tom de voz rapidamente e finge estar envergonhado com uma suposta pergunta da amiga para disfarçar o aviso que tinha acabado de dar. Crente na encenação, o valentão abre um sorriso presunçoso e comenta que os dois vão apenas conversar um pouco para criar um clima. Confiante em suas táticas predatórias, o delinquente pensa consigo mesmo que esse método já o ajudou a pescar várias garotas no passado. Assim que a ligação termina, a expressão do garoto muda completamente, revelando um olhar sério e cheio de determinação. Uma lembrança do passado vem à tona mostrando o primeiro encontro entre os dois, quando ainda eram apenas crianças pequenas. Naquele dia ensolarado, o pai da garotinha brincava com ela no parquinho e agradecia ao menino por fazer companhia para sua princesa. Com um sorriso gentil, o homem fez um cafuné no pequeno ruivo, revelando que a filha vivia se gabando dele. O pai então depositou toda a sua confiança no garoto, pedindo para que ele continuasse cuidando da menina dali em diante. A memória feliz é brutalmente interrompida pela imagem de um retrato funerário do homem. Durante o velório, o menino encarava o altar em choque, enquanto os adultos comentavam que o acidente havia sido causado por um motorista bêbado de uma família rica. Ao observar o salão, o jovem de luto escuta os soluços dolorosos ecoando pelo ambiente. No chão, a pequena amiga chorava desesperadamente a perda do pai, completamente inconsolável. Diante daquela cena de cortar o coração, o menino cerra os punhos e relembra a promessa silenciosa que havia feito. Com um olhar fixo e cheio de coragem, ele garante mentalmente ao falecido que não há motivo para preocupação. De costas para o retrato, o garoto jura solenemente que não importa o que aconteça, ele definitivamente protegerá sua amiga. De volta ao presente, o silêncio do garoto é quebrado pela voz impaciente do veterano, chamando pelo seu nome várias vezes. Por estranhar a quietude do colega, o Brutamontes decide quebrar o gelo de forma cruel, perguntando casualmente se o pai da garota realmente havia morrido. O ruivo para de andar imediatamente enquanto o agressor continua seu discurso asqueroso, afirmando já ter saído com meninas nessa situação. Com um sorriso repulsivo, o líder da gangue comenta que garotas sem pai são um alvo fácil se você for apenas um pouco legal com elas. Para completar a provocação, ele afirma que essas meninas se jogam em cima dos caras sozinhas, o que faz o sangue do jovem ferver de ódio. Incapaz de suportar tamanho desrespeito, o ruivo avança com tudo e acerta um soco carregado de fúria bem no meio da cara do valentão. O impacto faz o grandalhão recuar e derrubar o celular enquanto o garoto grita indignado, perguntando que tipo de lixo ele tinha acabado de falar. Com os olhos faiscando de raiva, o estudante encara o agressor que finalmente reage gritando o nome do atacante em tom de ameaça. A confusão repentina atrai a atenção de alguns alunos que passavam pelo pátio e ficam completamente chocados com a agressão. Do alto do telhado, o nosso protagonista fanático por romances observa toda a cena se desenrolando lá embaixo com extrema atenção. Ao ver o garoto fraco, atacando o valentão para defender a honra da amada, um sorriso gigantesco se abre no rosto do lutador. Completamente maravilhado com a situação,
Ele vibra de emoção e conclui que aquele era o momento exato que estava esperando. Enquanto isso, no pátio, o Brutamontes se recupera do golpe e limpa o sangue que escorria pelo canto da boca. Ao passar a mão no rosto machucado, ele solta um palavrão demonstrando que a brincadeira havia chegado ao fim. Com uma expressão demoníaca, o líder da gangue avisa que o calouro cometeu um erro fatal ao desafiar alguém que costumava tratá-lo tão bem. Apesar da coragem inicial, o Ruivo começa a ofegar percebendo o tamanho da encrenca em que acabou de se meter. Sem dar tempo para reação, o Brutamontes avança brutalmente e acerta uma joelhada no estômago do garoto, questionando por que ele está agindo. Assim se havia dito que não gostava dela. Com os olhos arregalados em um misto de sadismo e raiva, o veterano exige saber qual é o problema do colega. Ao emendar um soco devastador direto no rosto da vítima, o valentão pergunta ironicamente se o rapaz não quer dividir a garota com outra pessoa. O impacto arremessa o jovem para trás, enquanto o agressor debocha perguntando se por acaso ele está parecendo alguma piada. Sem a menor piedade, o grandalhão começa a espancar o colega, caído desferindo uma sequência de golpes covardes e violentos. Longe de se importar com o massacre, o protagonista no telhado começa a rir de forma sinistra segurando sua nova caneta. Num ritmo frenético, ele rabisca os acontecimentos em seu caderno, dando gargalhadas insanas diante do que considera uma obra de arte. Com o caderno erguido como se fosse um troféu, ele celebra o fato do personagem principal ter jogado os punhos para proteger a heroína, declarando que aquilo sim era romance puro. Em sua análise da cena, o nosso autor amador anota que o oponente é um delinquente muito mais forte, garantindo que, nem na sua antiga escola violenta, havia presenciado uma luta tão carregada de sentimentos. Sob um olhar psicótico, ele decreta que aquele é um momento de pico do Ruivo, esperando que ele desperte seus poderes e esmague o inimigo. Na realidade, o garoto apanha miseravelmente, recebendo um chute brutal no rosto, enquanto o lunático no telhado grita para ele se apressar e revidar. Cansado de bater, o líder da gangue agarra o estudante indefeso pelos cabelos, forçando-o a levantar. Completamente derrotado, o jovem permanece mole e sem forças para reagir, com o rosto ensanguentado virado para baixo. Com os olhos fixos na presa destruída, o veterano zomba da tentativa falha de heroísmo, perguntando o que ele estava tentando fazer. Com o garoto erguido pelos cabelos, o Brutamontes se prepara para continuar a surra, enquanto o espectador do telhado murmura que ele deveria ser o protagonista daquela história. Com um sorriso sádico de quem está adorando a situação, o líder dos delinquentes arma mais um soco pesado. O golpe atinge o rosto do Ruivo, em cheio, fazendo fanático por romances gritar, desesperado, para que o seu personagem principal se levante e lute. Agarrado à grade do telhado, o lutador entra em pânico ao ver a sua história perfeita indo por água abaixo e berra que o garoto não pode perder daquele jeito. Longe de atender às expectativas narrativas, o corpo do jovem desaba no chão completamente nocauteado e com os olhos revirados. Ao soltar os cabelos da vítima, o valentão observa o estrago que causou, elogiando ironicamente a resistência do seu precioso calouro. De frente para o rapaz desmaiado, o covarde avisa que entregará a mensagem dele para a garota de uma forma bem especial. Com o rosto voltado para o céu, ele planeja dizer para a menina que o amigo dela estava muito ocupado e não pôde comparecer ao encontro. Satisfeito com a própria crueldade, o grandalhão dá as costas para o corpo no chão e se prepara para ir embora. No entanto, um som repentino vindo de cima chama a atenção do delinquente, que arregala os olhos confuso. Uma caneta quebrada cai do céu girando em alta velocidade e acerta em cheio a cabeça do valentão. Com o objeto em mãos, o Brutamontes olha para as próprias mãos sem entender por que diabos estava chovendo material escolar. Irritado com a audácia de quem quer que fosse, ele levanta o rosto e pergunta aos berros quem foi o infeliz que jogou aquilo. Antes mesmo que pudesse terminar a frase, o nosso monstro despenca do telhado, como um meteoro, e esmaga a cabeça do agressor com uma joelhada brutal. Com os olhos brilhando em pura fúria assassina, o protagonista decreta que o próprio autor da história precisou descer para consertar o roteiro. Atônito com o impacto inesperado, o Brutamontes levanta o rosto para entender o que acabou de acontecer. Ao olhar para o céu, ele fica sem acreditar ao ver a silhueta de uma pessoa caindo em sua direção e questiona se aquilo é mesmo alguém voando. Com uma expressão assustadoramente calma, o nosso protagonista despenca em queda livre, mantendo os olhos fixos em seu alvo. Nesse momento, o líder da gangue arregala os olhos ao reconhecer o lunático que estava fazendo escândalo na enfermaria mais cedo. Sem tempo para desviar, o valentão trinca os dentes e se prepara para receber o ataque inevitável. Como um verdadeiro meteoro, o monstro de do pau aterrissa, desferindo uma joelhada devastadora bem no meio da cara do agressor.
O impacto brutal amassa o rosto do grandalhão, criando uma onda de choque pelo pátio. Com a força absurda do golpe, o corpo do delinquente é arremessado para longe, quicando pelo chão de pedra. Ele derrapa violentamente pelo concreto, sem conseguir parar a própria queda. Caído e sentindo uma dor imensa, o valentão solta um gemido agonizante enquanto tenta processar o atropelamento. Vendo o chefe no chão, um dos capangas corre em direção ao recém-chegado, gritando o nome dele em desespero. Cheio de raiva pela intromissão, o subordinado cerra os dentes, pronto para vingar o seu líder. Ele avança xingando o novato de desgraçado, mas o lutador esquiva do soco com uma facilidade absurda. Sem perder o ritmo, uma mão firme avança rapidamente em direção ao rosto do atacante. Agarrado pelo crânio, o capanga entra em pânico, enquanto o protagonista inicia uma pergunta de forma bastante casual. Segurando o rosto do delinquente com força, o fanático por romances exige saber o que eles haviam feito com o querido garoto ruivo. Com os olhos brilhando em um tom ameaçador, o maníaco parece finalmente lembrar da coreografia da surra que havia assistido lá de cima. Sem um pingo de misericórdia, ele empurra a cabeça do capanga com tudo contra o chão duro. O choque destrói o concreto, espalhando detritos para todos os lados, enquanto o corpo do garoto amolece instantaneamente. Exibindo um sorriso insano, o monstro pergunta se a agressão que eles cometeram contra o herói da história tinha sido exatamente daquele jeito. Com um olhar intimidador, ele encara os outros valentões que agora tremem de medo diante daquela força descomunal. Divertindo-se com a situação, o nosso protagonista comenta ironicamente que as escolas mistas adoram usar armas para lutar. Estalando a língua em sinal de desaprovação, ele não parece nem um pouco impressionado com os tacos e bastões dos garotos. Avançando rapidamente contra os inimigos restantes, ele garante que tem quase certeza de como a cena deve continuar. Em questão de segundos, ele levanta outro agressor pelo pescoço com apenas uma mão, provando a diferença abismal de poder. Após jogar mais um corpo no chão, o novato pressiona o derrotado, afirmando que ele também havia batido no colega daquela forma. Ao perceber que os oponentes caíram rápido demais, ele solta o rapaz e coça a cabeça confuso, questionando que tipo de decepção era aquela. Assistindo ao massacre de camarote, o ruivo fica chocado com a força absurda do aluno transferido. Tremendo de dor, o líder da gangue tenta se levantar, enquanto conclui que o novato realmente tinha cara de bandido e agia como um. O covarde sai cambaleando, desesperado para fugir, enquanto o ruivo machucado finalmente pede ajuda ao seu salvador. Prontamente, o nosso protagonista ajuda o garoto a se sentar enquanto o ruivo agradece meio sem graça e tenta iniciar uma frase. De repente, a aura do lutador muda drasticamente e ele avança com os olhos cravados no rapaz, perguntando qual era mesmo o nome dele. Assustado com a aproximação repentina, o estudante encolhe os ombros enquanto o novato saca sua caneta de forma ameaçadora. Com um sorriso amigável e meio lunático, o grandalhão se apresenta como Ryu Woo-jin e revela que é um aspirante a criador de webtoons de romance. Tentando ser educado, o ruivo força um sorriso, concordando com a apresentação, e repete a profissão inusitada do colega sem prestar muita atenção, demorando um segundo para processar a informação. O jovem entra em pânico, questionando o que diabos ele quis dizer com romance após ter espancado todo mundo. Ignorando a confusão do garoto, o fanático puxa o seu caderno rosa de coração e anuncia empolgado que chegou a hora da próxima cena. Mergulhado em sua própria fantasia, o autor amador analisa se o clímax da história realmente pode acontecer ali naquele exato momento. Puxando o colega pela mão para ajudá-lo a levantar, ele murmura, concordando com os próprios pensamentos, enquanto continua guiando a narrativa. Já sem entender absolutamente nada, o ruivo questiona o motivo do grandalhão ficar chamando cada acontecimento de cena. Olhando orgulhoso para o céu, o nosso roteirista explica que o cenário perfeito já havia sido preparado por ele mesmo. O garoto machucado coça a nuca bem confuso e implora para que o novato explique sobre o que diabos ele está falando. Antes que a resposta pudesse vir, passos apressados ecoam pelo pátio, revelando a chegada de uma figura feminina de cabelos longos. Ao ver quem estava se aproximando, os olhos do estudante se arregalam em um misto de surpresa e desespero. Percebendo a chegada da heroína, um sorriso maquiavélico se forma no rosto do protagonista, que finalmente vê seu plano dando frutos. Com a garota correndo em direção a eles, o roteirista de plantão declara empolgado que aquela era a tão aguardada cena de confissão. Ele encoraja o jovem caído a aproveitar a oportunidade de ouro e revelar todos os seus sentimentos para a amada. Avermelhado e em choque, o ruivo grita, perguntando de onde o grandalhão tirou uma ideia absurda daquelas. Balançando os braços em desespero,
O estudante questiona quem deu permissão para aquilo e se pergunta o que a amiga estava fazendo ali. Na maior tranquilidade do mundo, o monstro revela que enquanto pulava do telhado para espancar os valentões, elaborou uma estratégia infalível. Mostrando ter uma precisão invejável, ele conta que arremessou um pequeno objeto em direção à sala de aula durante a queda. Com os dedos em formato de pinça, ele detalha que lançou um bilhete diretamente para a garota pela janela. A lembrança mostra a bolinha de papel, acertando a cabeça da menina em cheio, no meio da aula, causando um belo susto. O bilhete continha uma mensagem de emergência avisando que o ruivo estava em perigo nos fundos da escola para forçar o encontro. Pasmo com o nível de loucura e cálculo do colega. O garoto pergunta se ele é mesmo humano, recebendo apenas uma confirmação casual. Ainda vermelho de vergonha, o jovem grita que eles são apenas amigos e reclama sobre quantas vezes precisaria repetir aquilo para ser compreendido. O protagonista permanece em silêncio, observando o colega desviar o olhar para o chão com uma expressão cabisbaixa e triste, mudando o tom de brincadeira para um olhar sério. O veterano questiona se ele realmente arriscou a vida apanhando daquele jeito por um motivo tão pequeno. Ele conclui que aquela não era a verdadeira razão e se prepara para dar um pequeno conselho ao herói inexperiente. Olhando fixamente para a frente, o lutador afirma categoricamente que alguém incapaz de ser honesto consigo mesmo nunca terá o direito de proteger ninguém. Atingido em cheio pelas palavras duras, o garoto perde a fala e abaixa a cabeça, sentindo o peso daquela verdade. Observando a amiga se aproximar apressada, ele admite que já sabe disso e garante que não escolheu esconder os sentimentos por pura vontade. Com a menina ofegante ao seu lado, ele desabafa que tem muito medo de dar um passo em falso e estragar a amizade deles e ter que assumir a responsabilidade. Quebrando o clima dramático, o nosso lunático por romances retruca que às vezes é totalmente necessário contar umas mentirinhas para si mesmo. Irritada com a intromissão, a garota joga o casaco na cabeça do amigo e vira para o protagonista, berrando que um novato recém-transferido não tem o direito de opinar sobre a vida dela. Abafado sob a roupa, o jovem resmunga tentando enxergar enquanto a menina volta a atenção para ele, gritando indignada se ele enlouqueceu ao socar o líder dos valentões. Com lágrimas de raiva, ela puxa o amigo pelo colarinho e questiona se ele cometeu aquela burrice toda apenas para tentar protegê-la. Tremendo de preocupação, ela aperta o tecido com força e confessa que achava que os flertes dele eram apenas brincadeiras de mau gosto. Incapaz de segurar as emoções, a jovem afrouxa as mãos, demonstrando toda a angústia que estava guardando por dentro. Desabando de joelhos no chão, ela pergunta com a voz embargada se ele tomou aquela atitude extrema apenas por causa do pai dela. A lembrança do passado vem à tona, revelando o momento exato em que o falecido pediu sorrindo para o garoto cuidar da filha a partir daquele dia. As lágrimas grossas da menina começam a pingar no chão de pedra, evidenciando quão machucada ela estava com o sacrifício do amigo. Tentando consertar a situação, o estudante ergue o rosto sob o casaco, negando a acusação e tentando explicar os seus verdadeiros motivos. Interrompendo a fala dele, a heroína da história berra do fundo da alma, deixando transparecer o seu maior trauma. Derramando um rio de lágrimas, ela finalmente confessa que nunca desejou que o rapaz se machucasse apenas para tentar bancar o herói por ela. Ouvindo o pranto doloroso da garota, o estudante fica paralisado enquanto ela implora, chorando que não quer ver alguém precioso se machucando de novo. Nesse momento, as palavras atingem o fundo da alma do rapaz, fazendo seus olhos se arregalarem. Sem conseguir se conter, o ruivo finalmente confessa que só queria protegê-la, porque gosta muito dela. A declaração repentina pega a jovem totalmente de surpresa, interrompendo as lágrimas por um segundo. Assim que a frase escapa da sua boca, o garoto entra em pânico, perguntando a si mesmo o que acabou de falar. Desesperado, ele balança as mãos tentando disfarçar, e diz que gosta dela apenas como uma boa amiga. Porém, as palavras duras do novato ecoam na mente do herói machucado, lembrando que quem não é honesto consigo mesmo não pode proteger ninguém. Com isso, o rapaz engole em seco e muda a sua expressão, decidido a parar de fugir da realidade. Encarando a amiga de infância, ele reafirma os seus sentimentos, declarando que gosta dela muito mais do que apenas como amigo. Olhando para o céu com uma expressão aliviada, o estudante comenta que já faz bastante tempo que guarda isso. Ele então pede desculpas por nunca ter conseguido enxergá-la com outros olhos durante todos aqueles anos. Apesar de todo o nervosismo, ele admite que é muito bom poder colocar tudo para fora e que ela não faz ideia do quanto ele queria dizer aquilo. Emocionada com a sinceridade do rapaz, a garota se joga nos braços dele, enquanto pensa que deveria agradecer ao protagonista depois. Pego de surpresa pelo abraço apertado, o jovem questiona o motivo dela estar fazendo aquilo de repente. Aconchegada no peito do herói,
ela apenas continua derramando as suas lágrimas agora de alívio e pura felicidade. Completamente sem jeito, o ruivo tenta disfarçar a vergonha chamando a amada de boba com um sorriso tímido. Limpando o rosto, a heroína abre um sorriso radiante e revela que queria ter sido a primeira a dizer eu te amo. Totalmente em choque com a revelação, o garoto gagueja sem saber como reagir àquela resposta perfeita. Apertando o próprio peito para conter o coração acelerado, ele tenta perguntar se aquilo significava que eles estavam namorando. Antes que pudesse terminar a frase, uma explosão de energia toma conta do pátio com o protagonista, berrando a palavra romântico a plenos pulmões. Assustados com o grito, os dois pombinhos olham para o lado, sem entender que maluquice estava acontecendo agora. O autor amador aparece torcido em uma pose bizarra e coberto por uma aura escura, murmurando sobre o quão poética era a cena. Preocupados com o estado estranho do colega, o novo casal corre até ele perguntando se estava tudo bem. O monstro cai ajoelhado no chão, totalmente esgotado, e sussurra que se transferir para aquela escola foi a escolha certa antes de apagar. Algum tempo depois, a cena corta para a entrada tranquila da enfermaria do colégio. Lá dentro, a enfermeira aproveita um raro momento de paz, tomando a sua xícara de café quente. Subitamente, a porta é escancarada com violência, fazendo a mulher dar um salto na cadeira. Reconhecendo o encrenqueiro, ela suspira cansada e pergunta se a garota já tinha arrumado o problema de novo. Para a surpresa da profissional, o ruivo entra carregando o grandalhão nos braços, berrando por ajuda, enquanto ela questiona o que esses jovens ficam aprontando o dia todo. Mesmo sendo resgatado no estilo princesa, o nosso diretor de cenas anota mentalmente no seu diário que aquela posição era surpreendentemente confortável. Enquanto isso, na infame escola para garotos do pau, o clima de calmaria passava bem longe daquele lugar. De forma totalmente casual, um aluno é arremessado brutalmente pela janela do terceiro andar, quebrando todos os vidros. Aterrissando no pátio, o encrenqueiro de cabelos roxos, chamado Lei Ruda, é alertado de que mal havia recebido alta do hospital. Um valentão segurando um peso de academia avisa, irritado, que eles têm um grande problema nas mãos. Ignorando o aviso, o rapaz caminha tranquilamente e comenta que a notícia sobre a transferência do monstro já havia se espalhado por todo o colégio. Apontando para uma pilha gigantesca de alunos derrotados, um dos novatos lembra que todos atacaram juntos e mesmo assim foram massacrados. O garoto loiro explica que o problema não era aquele, já que o rapaz de cabelo roxo estava no hospital no dia da batalha com os dois braços quebrados. Com isso, eles constatam que o protagonista não lutou contra absolutamente todos os 500 alunos, como exigia a regra da escola. Começando a dar uma risada nervosa, o loiro finalmente revela qual era o verdadeiro perigo daquela situação. Correndo pelos corredores como um maníaco, o lutador ferido berra que o monstro se transferiu de propósito só porque ele estava no hospital. Um sorriso doentio toma conta do rosto do delinquente, que parece ter perdido completamente a noção da realidade. Crente de que é o maioral, ele grita jurando que o protagonista fugiu por estar morrendo de medo dele, confirmando a teoria dos colegas de que ele era um tremendo idiota. Voltando para a nova escola, o clima muda completamente, anunciando a chegada do mês de abril, onde o frio vai embora e as flores começam a desabrochar. Os galhos secos dão lugar às belas flores de cerejeira, trazendo um ar de renovação e calor. Com esse cenário perfeito montado, a narrativa destaca que abril é, sem sombra de dúvidas, a melhor época do ano para se começar a namorar. Casais felizes caminham pelas ruas, aproveitando a brisa suave e a beleza das árvores floridas na cidade. Escondido nas sombras, um sorriso sinistro e bizarro surge no rosto do nosso fanático por romances. Agachado em cima de uma ponte, como uma gárgula, o estudante comemora a quantidade de material de qualidade reunido em um só lugar. Observando os pombinhos tirando fotos, ele conclui que a chegada da primavera faz todos os novos casais saírem das tocas para os festivais. Com um olhar de predador caçando a presa, o roteirista foca a sua atenção em uma interação absurdamente melosa. Um namorado oferece comida na boca da garota, rendendo risadas e comentários sobre o pouco tempo de relacionamento deles. Totalmente eufórico, o grandalhão rabisca no seu caderno rosa, parecendo um louco ao registrar aquele momento de puro açúcar. Murmurando sozinho, ele anota meticulosamente o som exato que a pessoa faz ao alimentar o parceiro com tanto carinho. Incomodada com a presença esquisita, uma moça cutuca, o parceiro avisando que tem um estudante assustador encarando eles faz tempo. Avaliando a aparência do protagonista, o rapaz conclui com desdém que deve ser apenas mais um delinquente vagabundo matando aula. Querendo se exibir para a amada, o sujeito avisa que vai lá dar uma lição no garoto folgado, recebendo elogios pela coragem.
Chegando com pose de durão, o homem toca no ombro do nosso aspirante autor para chamar a sua atenção. Em tom de ameaça, o sujeito reclama que o novato está incomodando e pergunta se ele tem algum problema com eles. Ao se virar, o lutador exibe uma expressão encantada, enquanto o homem se gaba de ser faixa marrom de jiu-jitsu sem imaginar o perigo. Analisando a oportunidade perfeita, o protagonista abre um sorriso brilhante, decidindo que faria uma bela entrevista com o valentão. Antes que o folgado pudesse reagir, o monstro desfere um soco devastador que atinge o chão a milímetros dele, alegando ter visto um inseto voador. A força do impacto cria uma cratera absurda no cimento, revelando um minúsculo mosquito esmagado no centro do buraco. Paralisado de pavor e suando frio, o faixa marrom engole em seco, tentando entender que tipo de pernilongo já voava em abril. Agindo como se nada tivesse acontecido, o roteirista pede desculpas pelo susto com a maior inocência do mundo. Puxando um maço de dinheiro do bolso, ele oferece a grana na tentativa de pagar por algumas respostas sobre a vida amorosa. Pegando o dinheiro instintivamente, o covarde dá meia volta e foge desesperado, implorando para a namorada escutar as suas desculpas. Decepcionada com a falta de atitude, a garota termina o relacionamento ali mesmo, deixando o suposto machão de joelhos, implorando no chão. Observando o desastre que acabou de causar, uma sombra cobre o rosto do nosso protagonista, que percebe ter destruído o casal acidentalmente. Um silêncio constrangedor toma conta do grandalhão, que apenas aperta os lábios, processando a sua própria força descomunal. Indo embora de fininho com as mãos no bolso, ele reflete que perdeu o controle sem querer e promete a si mesmo que será mais cuidadoso. A cena hilária do ex-namorado chorando arrasado contrasta perfeitamente com a placa da escola pedindo por alunos com bom caráter. O maço de dinheiro deixado no asfalto serve como o único prêmio de consolação para o orgulho ferido do falso valentão. Cortando de volta para a nova escola, o clima parece ter voltado ao normal sob um belo e tranquilo céu ensolarado. No campo de terra, o som de chuteiras batendo na bola ecoa com força durante uma partida animada de futebol. Correndo a todo vapor, o ruivo domina a partida com um sorriso largo, enquanto a sua mais nova namorada grita, torcendo perdidamente por ele. Ao concentrar toda a sua força na perna direita, o atleta desfere um chute magistral, mandando a bola direto para a rede. O impacto perfeito faz a bola balançar as redes, confirmando um gol espetacular. Com a torcida indo à loucura, os alunos comentam impressionados sobre a curva insana que o garoto conseguiu dar no chute. O camisa 10 então puxa a blusa do uniforme, cobrindo o rosto para fazer a sua grande comemoração, enquanto a multidão aclama a sua performance. O rapaz revela uma camisa branca por baixo, exibindo uma declaração de amor, escrita em vermelho para sua amada Yejin, chocando todo mundo no campo. Cheia de vergonha, mas claramente feliz, a garota desvia o olhar, enquanto os colegas comentam como aquela atitude foi romântica. Atento à cena, de perto, o nosso diretor de romances elogia a ideia de expressar o amor numa comemoração de gol, já anotando mentalmente que aquilo era um ótimo material. Ao notar a presença do grandalhão, a jovem repara que ele estava chegando na escola apenas naquele horário, e o lutador confirma sem o menor pudor. A garota então pergunta um pouco apreensiva se estava tudo bem em relação ao veterano agressor, e o protagonista apenas comenta que o covarde não deu mais as caras pelo colégio. Mesmo assim, ela confessa estar muito preocupada com o novo colega, pois não fazia o menor sentido ele ter mexido com a perigosa facção e nada ter acontecido até agora. Preocupada que os delinquentes tentassem atingir o novato através dela e do namorado, a jovem garante que eles estariam prontos para ajudar caso ele precisasse. Com um sorriso suave no rosto, o nosso fanático por rascunhos pede apenas que os dois continuem vivendo felizes daquela exata maneira. Ele garante que manter esse relacionamento adorável era a única forma de realmente ajudá-lo a concluir a sua grande obra. Subitamente, uma bola voa do nada e acerta em cheio a nuca do roteirista, interrompendo o clima amistoso com um berro furioso. Totalmente enciumado, o ruivo grita desesperado, mandando o grandalhão parar de dar em cima da sua namorada no meio do pátio. O grandalhão acha graça da fúria do jogador, se despedindo e avisando que o namorado dela estava uma fera, enquanto a garota pede para ele parar de olhar para sua camisa. Virando as costas para o casal, o nosso protagonista subitamente se lembra de um pequeno detalhe que precisava resolver. Longe dali, uma garota loira de olhar afiado prepara os seus equipamentos no canto de uma escadaria vazia. Tratava-se da vice-presidente do conselho estudantil, ajustando o cronômetro do celular no tripé para gravar os seus famosos vídeos de dancinha. Assim que o contador começa a rodar, a jovem corre para a posição e inicia os seus passos ao som da música animada.
Focada em manter a sua popularidade na internet, ela faz uma pose adorável para a câmera esbanjando carisma. Do absoluto nada o rosto do lutador surge gigante na tela, perguntando o que ela estava fazendo e arrancando um grito de pavor da coitada. Completamente desesperada, a loira questiona como ele a encontrou ali, enquanto o rapaz aperta o botão do celular curioso, com a gravação fazendo a jovem surtar, avisando que aquilo iria postar o vídeo. Agarrando o tripé como se fosse um bastão de defesa, a vice-presidente indaga, irritada, se ele a procurou apenas para cobrar a promessa de apresentá-lo a novos casais. Ela aponta que o novato já estava bem próximo do casal principal da escola, e tenta argumentar que aquilo já deveria ser material mais do que suficiente para suas histórias. Com um longo suspiro de frustração, ela abaixa a guarda e admite que realmente havia prometido ajudar com a pesquisa de romance. Em seus pensamentos, a jovem avalia a sua péssima situação, lembrando que no início só ajudou o grandalhão por medo de ser dedurada por compactuar com o valentão do segundo ano. A imagem do protagonista, caindo do céu para esmagar a cara do membro da facção criminosa, ainda assombrava a mente da vice-presidente. Para a garota que vivia das aparências, se envolver ainda mais com um cara perigoso como novato seria uma sentença de morte social e física. Com as mãos firmes na barra de metal do tripé, a loira conclui que o lutador não parecia o tipo de cara que a denunciaria para a diretoria. Decidida a inventar uma desculpa esfarrapada para fugir, ela dá um passo em falso na beirada do degrau, escorregando perigosamente. O tempo parece parar enquanto a jovem cai para trás de olhos arregalados, prestes a despencar de costas pela escadaria. Num movimento rápido e preciso, o nosso monstro de reflexos absurdos ampara a garota, segurando-a firmemente pelos ombros antes que a tragédia acontecesse. O rosto da loira fica a centímetros do peito do lutador, deixando-a completamente paralisada e levemente corada com a aproximação repentina. Sem perceber o clima que acabou de criar o grandalhão, se afasta rapidamente pedindo desculpas pela distração e admitindo que não esperava que ela se importasse tanto com a sua busca por material. Com um sorriso gentil e sincero, o protagonista elogia a colega, afirmando com convicção que ela era uma pessoa genuinamente boa. O coração da vice-presidente erra uma batida e as suas pupilas tremem levemente ao processar o elogio inesperado vindo de alguém tão assustador. A voz de um inspetor ecoa pelo corredor, procurando os alunos fora de sala, e o lutador agradece a jovem mais uma vez, antes de subir as escadas correndo e deixá-la sentada no chão. Ainda atordoada com os batimentos acelerados, a garota murmura para si mesma, tentando entender que tipo de sentimento confuso era aquele tomando conta dela. A imagem do grandalhão, focada em suas anotações com aquele caderno rosa brilhante, invade os pensamentos da vice-presidente. Ela sabe que por trás daquele sorriso existe um psicopata obcecado por roteiros e teme que se envolver com um cara desequilibrado, assim acabaria de vez com seu futuro promissor. Apesar do medo, a memória do resgate romântico na escada insiste em martelar na sua cabeça, quebrando a barreira da sua lógica. Erguendo-se do chão lentamente, ela ajeita a postura, observando os próprios pés, enquanto um silêncio pensativo toma conta do ambiente. Banhada pela luz suave da janela, a loira fita o horizonte perdido em conflitos internos sobre seus sentimentos e a reputação que tanto protegia. Com um bico de chateação no rosto, ela resmunga baixinho, percebendo que o roteirista cego não havia notado a interação deles no seu precioso diário de romances. Após espreguiçar os braços preguiçosamente o grandalhão, decide que já passou da hora de finalmente assistir a uma aula depois de tanto tempo. Ele abre a porta para entrar no corredor caminhando revigorado com a nova missão do dia. No corredor, ele encontra a amiga de infância do jogador contando o plano e deixando a garota chocada ao descobrir que o novato não entrava numa sala desde o ensino fundamental. Ela comenta que isso explicava o motivo de nunca esbarrar com ele durante o período de aulas e o rapaz revela inocentemente que passava esse tempo todo lá fora procurando material. Os colegas ao redor escutam a conversa e logo concluem que um cara que mata a aula e bate nas pessoas é definitivamente um delinquente perigoso. Em seus pensamentos, o protagonista reflete que o seu hábito de matar aulas nasceu por culpa da sua antiga escola do pau, onde lutar era a única matéria que importava. Com o olhar coberto pelas sombras do seu passado violento, ele faz uma pausa dramática antes de revelar o seu grande pensamento filosófico. Em uma pose de superioridade, o monstro decreta que apenas os fracassados ficam sentados na sala de aula, fazendo a garota acusá-lo de invalidar todo o sistema educacional do país. Com uma risadinha sem graça, ele questiona se um verdadeiro autor de romances poderia ignorar as inúmeras situações que só acontecem dentro de uma sala de aula. A sua mente fértil começa a projetar clichês clássicos, como passar bilhetinhos secretos durante a explicação do professor e a famosa paquera da borracha.
Ele imagina a cena perfeita, onde a heroína pede para ele pegar a borracha caída, resultando em um momento fofo de dividir o mesmo livro didático. Aproveitando a deixa, a garota apoia o braço na parede com um sorriso travesso, provocando o novato e questionando se ele realmente ia deixar essas oportunidades de ouro escaparem. Completamente instigado pela provocação, o rosto do lutador assume uma expressão maníaca, gritando a plenos pulmões que passaria a frequentar as aulas religiosamente. Animado com a ideia, ele agradece de coração a dica valiosa da colega, acreditando que aquilo abriria as portas para uma mina de ouro de novas interações românticas. Com os olhos brilhando num misto de ansiedade e sede de conhecimento, o nosso roteirista confessa que o seu sangue estava fervendo de curiosidade para descobrir como funcionava uma aula em uma escola mista. Com uma espada de madeira manchada pela disciplina nas mãos, o novo personagem entra em cena exalando autoridade. Com longos cabelos brancos e uma postura implacável, o professor aplica um golpe corretivo em um aluno curvado, exigindo silêncio imediato. A visão ampla da sala mostra o caos disfarçado de ordem, com o docente impondo respeito na base da força física no meio da explicação. Diante do aluno castigado que suava frio de pavor, o velho professor retoma a sua postura e pergunta qual era a matéria daquela aula. O desespero toma conta dos estudantes, que sussurram entre si, checando as mochilas ao descobrirem que a aula era de química e ninguém tinha feito o dever de casa. Em um ato de puro instinto de sobrevivência, um garoto suborna o representante de turma com dinheiro, tentando alugar as anotações do caderno antes que a morte chegasse. A porta da classe é aberta e o pesadelo de cabelos compridos entra na sala, ordenando que todos os alunos se sentem imediatamente nos seus lugares. Com uma aura assustadora de veterano de guerra, o idoso se apresenta com a voz grossa, revelando que se chama Yasuo e é o professor de química. Nas memórias do passado, o velho relata que desde pequeno sofria bullying e chorava rios, porque as outras crianças zombavam do seu nome peculiar. Cansado de ser o alvo das piadas, o garoto decidiu resolver o problema com as próprias mãos, espancando impiedosamente cada um dos idiotas que ousou rir da sua cara. Esse ciclo de violência se repetiu por tantos anos que a pilha de corpos derrotados virou a sua marca registrada, transformando o jovem em um delinquente temido por todos. Durante essa fase turbulenta e sombria da sua adolescência rebelde, ele acreditava que o mundo era resolvido apenas na base da pancadaria desenfreada. Contudo, uma figura iluminada surgiu em seu caminho, estendendo a mão e afirmando com convicção que o jovem brigão possuía um grande talento para a ciência. Esse educador guiou o rapaz problemático para o caminho certo, ensinando lições valiosas, logo após dar uma surra monumental nele para baixar a sua bola. Inspirado por essa figura paterna e violenta, o nosso Yasuo estudou duro até se formar na faculdade, realizando o sonho de se tornar um professor dedicado a quebrar as pernas dos alunos folgados. Relembrando o passado, o velho professor revela que o seu amado mentor sempre repetia uma frase importante. A principal ordem que ele recebeu foi a de guiar os alunos problemáticos, usando a força bruta como método de ensino. Como grande exemplo desse sucesso, ele aponta para o valentão platinado do segundo ano, garantindo que o garoto também foi devidamente punido e agora se comportava feito um anjo. Ele decreta que pelo menos durante a sua aula ninguém iria causar problemas, mas logo nota um detalhe e percebe que a aula já havia começado. De repente, a porta se abre e o nosso protagonista entra na sala, chamando a atenção de todos os alunos, que ficam chocados com a presença do novato psicopata. Totalmente em pânico, o platinado se encolhe na cadeira, questionando mentalmente se o lutador ainda estudava ali. O delinquente relembra a surra brutal que levou e confessa que acreditava fielmente que o grandalhão havia pedido transferência depois daquele dia fatídico. Os sussurros tomam conta da sala, com os colegas apontando que aquele era o garoto que sumiu das aulas, enquanto alertam para ele se sentar logo, pois o professor de química era aterrorizante. Fixando um olhar assustador e mortal no novato, o docente decide na hora que precisava guiar aquele garoto insolente. Sem a menor noção do perigo, o nosso roteirista senta na cadeira e levanta a mão pedindo um prato japonês misturado com um cumprimento bizarro, enquanto manda o professor deitar a cabeça na mesa. Um silêncio absoluto toma conta do ambiente após essa quebra absurda de respeito com o funcionário mais temido da escola. Com o rosto abaixado e segurando o riso, o novato debocha do velho, deduzindo que ele era um coreano puro e caindo na gargalhada logo em seguida. O líder do depósito comemora o deslize do protagonista, prevendo em seus pensamentos que o rapaz estava morto por ter provocado logo o pior professor de todos. Antes que pudesse celebrar a desgraça alheia, o platinado toma um esporro do velho, exigindo silêncio e o obrigando a pedir desculpas no mesmo instante.
Totalmente focado na sua pesquisa, o monstro das lutas ignora a atenção e anota no seu precioso diário rosa que as aulas em escolas mistas eram incrivelmente rígidas. O protagonista observa atentamente a arma nas mãos do velho, questionando o motivo daquela espada de madeira ter um cheiro tão apetitoso. Orgulhoso da sua ferramenta, o professor revela que aquilo era um pedaço maciço daquele peixe seco, usado em pratos japoneses, deixando o rapaz indignado com o desperdício de comida. Para acabar com a brincadeira, o idoso bate o pedaço de peixe maciço com força na mesa, exigindo que todos ficassem em silêncio imediato. Com uma expressão ameaçadora, ele explica que aquele era um material ultra envelhecido, feito sob encomenda por um artesão de alto nível. O docente garante que a rigidez daquele peixe era suficiente para esmagar um crânio com facilidade, fazendo o novato concluir que o velho era completamente insano. De repente, o professor cobra o motivo do garoto matar tantas aulas e o rapaz tenta inventar uma desculpa esfarrapada sobre seu ambiente especial de aprendizado, sendo confundido com o ensino domiciliar. Sem perder tempo, o educador vira para a lousa e propõe que o aluno venha até a frente e resolver uma equação de química complexa. O velho justifica sua atitude repentina, alegando ser apenas um teste de nivelamento básico para checar a capacidade do estudante de acompanhar a matéria. Com um sorriso convencido no rosto, o professor conclui que causar dor mental e humilhação em público era muito mais eficaz do que simplesmente espancar delinquentes daquele tipo. Na mente do idoso, a estratégia perfeita era expor a burrice do garoto na frente da classe inteira, quebrando a sua pose de durão perante os colegas de turma. Para a surpresa de todos, o monstro das lutas escreve a resposta perfeita no quadro com a maior naturalidade do mundo, deixando o mestre em estado de choque. Irritado com a quebra de expectativa, o velho aceita a derrota temporária, murmurando que de vez em quando surgem os delinquentes que realmente sabem estudar. Teimoso demais para recuar, o educador decide apelar para o seu orgulho e ataca o quadro, apontando diversas outras equações complexas para o rapaz se virar. Sem perder o ritmo, o nosso protagonista começa a calcular as fórmulas em alta velocidade, acertando absolutamente tudo que o professor jogava contra ele no desespero. Quando o velho aponta para o cálculo mais difícil de todos, o novato apenas sorri e finaliza a equação avançada em poucos segundos, alegando que aquilo era fácil demais. Completamente destruído, mentalmente o professor cai de joelhos no chão, incapaz de acreditar que foi humilhado na própria matéria de especialização. Um colega de classe fica assombrado com a inteligência do novato, perguntando como ele fez aquilo, e o grandalhão apenas responde que já tinha dominado aquele assunto anos atrás, satisfeito por ter vivenciado um clichê charmoso de aluno superinteligente. O nosso protagonista exibe um sorriso galante, agradecendo pela oportunidade. Ele pontua vitoriosamente que conseguiu coletar um ótimo material para o seu roteiro de romance, enquanto as veias do rosto do velho começam a saltar de ódio puro. No meio desse caos, um aluno levanta a mão calmamente, chamando a atenção do professor derrotado para acabar com a brincadeira. O garoto se apresenta como um representante de turma e o segundo melhor aluno da escola, sugerindo que eles parassem de perder tempo e voltassem para o cronograma oficial. A turma inteira cai na risada, debochando da situação e notando que até o aluno mais certinho não aguentou ver o velho passando tanta vergonha na lousa. Com gotas de suor escorrendo pelo rosto, o professor percebe que a sua tática de humilhação falhou miseravelmente e que ele mesmo havia se tornado a grande piada da sala. Uma lembrança nostálgica invade a sua mente, mostrando a época em que bebia com seu antigo mentor e desabafava sobre a dificuldade de guiar os jovens na sala de aula. No flashback, o velho questionava o que poderia fazer, já que os tempos modernos proibiam punições corporais em favor dos direitos de liberdade dos estudantes. Com um copo na mão, o mestre do passado afirmou tranquilamente que se os métodos tradicionais e lógicos não funcionavam, restava apenas uma única solução cabível. De volta ao presente, o docente de química encara as costas do novato e chama o grandalhão pelo nome em um tom sério e sombrio. O nosso roteirista vira o rosto confuso, prestando atenção na nova tentativa de interação do velho esquentadinho. O professor assume uma aura assustadora de filme de terror e ordena firmemente que o garoto ficasse na escola após o término do período letivo. Seguindo o ensinamento oculto do seu mestre, o idoso saca a sua arma inusitada, garantindo que a solução final era espancar o aluno insubordinado em segredo absoluto. Levados para a quadra isolada da escola, o protagonista indaga pacificamente se aquilo se tratava de algum tipo de tutoria extra após as aulas. Sem demonstrar qualquer preocupação, o rapaz argumenta que, apesar de ter matado alguns dias, não teria o menor problema em acompanhar a matéria sozinho. Antes que ele terminasse a justificativa, o velho corta o ar com um golpe vertical devastador, usando seu peixe seco envelhecido na intenção de acertar a cabeça do garoto. Com uma agilidade impressionante,
O aluno inclina o corpo para trás, esquivando do ataque mortal e pontua que as punições corporais deveriam ser estritamente proibidas na instituição. O professor não diminui a ofensiva e se faz de desentendido, afirmando friamente que não fazia a menor ideia do que o novato estava tagarelando. O idoso justifica a agressão repentina, alegando que a sua arma era apenas um ingrediente culinário e reforça a regra de que ninguém deve brincar com a comida. Logo em seguida, o docente revela que também teve uma juventude turbulenta e violenta, mas conseguiu mudar de rumo graças aos conselhos do mentor certo. O velho explica cheio de esperança que o aluno ainda tinha muito potencial para mudar, bastando apenas encontrar a pessoa correta disposta a forçá-lo a caminhar pela ciência. O mestre de química chama a responsabilidade de Salvador para si e avança decidido a aplicar a sua orientação especial na base das pancadas velozes. Uma tempestade de golpes rápidos cobre a quadra esportiva, mas o grandalhão desvia de todos eles perfeitamente e sem suar uma gota sequer. Fascinado com os reflexos apurados do adversário, o professor elogia a esquiva, garantindo que os movimentos defensivos do garoto não eram nada maus. O velho constata de perto que o novato definitivamente não era apenas mais um delinquente genérico de esquina que resolvia tudo na emoção. Por causa dessas habilidades anormais, o idoso confessa que já imaginava um cenário parecido e por isso decidiu vasculhar o histórico escolar daquele recém-chegado. Um novo corte horizontal, mirando o tronco, é lançado pelo professor que tenta arrancar alguma reação, falha do lutador incansável. Um breve momento de silêncio pausa a troca de movimentos enquanto o monstro de cabelos castanhos finalmente demonstra uma expressão abalada pela revelação do velho. Pela primeira vez, o protagonista mostra a verdadeira preocupação, suando frio e temendo que o mestre tivesse descoberto os rastros do seu terrível passado violento. A ansiedade do garoto dura pouco, pois o velho continua a sua linha de raciocínio, explicando as estranhezas que encontrou no documento oficial. Ele revela indignado que o nome da antiga escola havia sido apagado do sistema, como se uma força maior quisesse esconder a origem daquele aluno de propósito. Confuso com a constatação, o rapaz pensa consigo mesmo que não foi o responsável por hackear os dados do próprio registro escolar. O educador logo aponta a arma culinária para o rosto do garoto, exigindo em alto e bom som descobrir quem diabos ele era de verdade. Contudo, o velho perde a concentração ao perceber que havia algo de muito errado com a extensão e o peso da sua amada ferramenta japonesa. Em estado de desespero absoluto, o docente entra em pânico, perguntando para onde a ponta maciça do seu precioso item envelhecido havia desaparecido. O lutador fecha o punho com força, soltando um suspiro aliviado por não ter sido desmascarado e admitindo que não estava entendendo todo aquele drama do professor. Os farelos do peixe ultra-rígido caem entre os dedos, enquanto o monstro exibe um sorriso relaxado, afirmando que o interrogatório o assustou por um segundo. Completamente horrorizado, o mestre deduz o impensável ao perceber que o novato esmagou a sua arma lendária, usando apenas um aperto de mão casual. Ao compreender a força monstruosa do estudante, o idoso conclui imediatamente que aquele rapaz representava um perigo incalculável para as estruturas da instituição. O medo de que o novo colégio afundasse no abismo toma conta do velho, imaginando que a presença daquele garoto transformaria o local em um lixão de delinquentes igualzinho à escola original do rapaz. Em seus pensamentos, ele amaldiçoa a antiga instituição do garoto, chamando o local de depósito sem esperança, e promete que não deixaria sua escola ser infectada. A lembrança de que aquele inferno passado formava inúmeros criminosos perigosos cega o velho de cabelos brancos, que decide avançar com fúria total. Disposto a arriscar a sua própria carreira de educador para frear a ameaça, o idoso jura colocar o novato no chão e proteger a segurança de todos os outros estudantes. O peso da idade e o esgotamento finalmente cobram seu preço, fazendo o velho professor desabar de cara no chão da quadra. O cenário fica completamente silencioso, enquanto o nosso protagonista apenas observa a cena e pergunta calmamente se o idoso estava bem. Preocupado com a saúde do docente, o rapaz sugere levá-lo até a enfermaria para receber cuidados médicos, mas o velho resmunga, chamando a atenção do aluno. Ainda caído no piso de madeira, o mestre questiona o verdadeiro motivo daquele monstro ter se transferido para lá caso a sua intenção fosse apenas causar uma tempestade de caos. Com a maior naturalidade do mundo e sem piscar, o garoto responde prontamente que estava ali apenas para procurar material de romance. Um silêncio ensurdecedor toma conta do ambiente, enquanto o cérebro do professor tenta processar a resposta absurda que acabou de escutar. Totalmente perplexo, o idoso solta um murmúrio de confusão, forçando o grandalhão a coçar a cabeça sem graça e explicar que estudou a vida toda em escola só para garotos. O rosto do lutador se ilumina com uma aura pura e brilhante, enquanto ele revela com orgulho que o seu maior sonho é se tornar um artista de webtoons de romance.
O educador arregala os olhos ao máximo, completamente chocado com o contraste bizarro entre a força demoníaca do rapaz e as suas ambições fofas. Observando atentamente o brilho inocente no rosto do aluno, o professor conclui em seus pensamentos que aqueles olhos não estavam mentindo e se pergunta que tipo de criatura era aquela. Em vez de continuar o interrogatório, o mestre solta um sorriso de canto conformado com a loucura de toda aquela situação. Ele murmura um breve elogio, chamando o garoto de impressionante antes de finalmente apagar de vez no chão da quadra. O nosso roteirista fita a figura do idoso desmaiado e constata em voz alta que o velho realmente havia perdido a consciência. Sozinho, na imensidão daquele espaço, o protagonista reflete que já fazia um bom tempo desde a última vez que precisou lutar contra um professor e que aquilo trazia memórias da sua antiga escola do pau. A imagem de velhos educadores, sendo derrotados no passado, surge em sua mente, fazendo o garoto se perguntar de forma nostálgica se aqueles velhos conhecidos estavam bem. De repente, uma voz misteriosa ecoa pelo ginásio, afirmando ter finalmente encontrado o rapaz, fazendo o protagonista virar o rosto assustado na direção da sacada. O grandalhão gela por um instante ao escutar o indivíduo chamá-lo de veterano com um tom de familiaridade assustadora. Sentado no corrimão com os braços quebrados e um sorriso sádico no rosto, o delinquente de cabelos roxos cumprimenta o monstro, dizendo que fazia muito tempo que não se viam, enquanto o nosso lutador reconhece chocado que aquele era Lei Ruda.